Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também sempre pela internet no futuraplay.org. Tornar as aulas mais dinâmicas, estimular a prática do conhecimento teórico, abusar dos recursos tecnológicos e da criatividade. O professor que pretende manter os alunos em sala precisa superar desafios e inovar na forma em que transmite conhecimento. Até porque as crianças e os jovens de hoje têm acesso fácil a muita informação. Só que é preciso valorizar o que realmente importa. Inovação em educação é o tema desta entrada do Conexão Futura e nós convidamos para essa conversa o Fernando Melo Trevisani, que é professor do Colégio Siddhartha e da Faculdade SESI São Paulo, e também o Adelmo Eloy, que é coordenador de projetos no Instituto Ayrton Senna. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos ao Conexão. Fernando, eu começo com uma pergunta para você. As pessoas confundem normalmente inovação com tecnologia? Sim, as pessoas associam bastante a palavra inovação ao conceito de tecnologia, né, a utilização de tecnologia, mas isso não necessariamente é verdade. Uma inovação ela pode não conter necessariamente uma tecnologia. É desejável quando a gente considera o mundo que a gente vive atualmente, quando a gente considera os alunos que nasceram com tecnologia, no mundo com tecnologia, na era touch, se a gente pode chamar. Mas uma inovação educacional seria a busca por soluções de desafios existentes dentro das escolas, considerando sempre a análise do contexto e as reflexões sobre essa análise que os desafios exigem que sejam feitas, né? Tá bom. E é um conceito muito amplo, né, Adelmo? É um conceito... O conceito de inovação. É um conceito amplo e eu acho que muito bem, pelo que o Fernando já disse, inovar é você resolver um problema utilizando os recursos que você tem, sejam eles tecnologias digitais ou não, sejam estratégias, metodologias. Então, inovar na educação é preparar os agentes dentro do processo de aprendizagem para que eles tenham não só a abertura para trabalhar com o novo, mas também a capacidade, os recursos para enfrentar novos desafios que surgem a cada momento, em diferentes contextos. É mais uma tecnologia, realmente. Então, é uma ferramenta, na verdade. A tecnologia passa a ser uma ferramenta dentro do processo de inovação. Na verdade, a gente tem três componentes importantes aí numa inovação educacional que a gente pode considerar, isso ao meu ver, e pesquisas também apontam. O primeiro seria a utilização de novas tecnologias ou materiais dentro do processo de ensino e aprendizagem, a mudança de estratégias, a adoção de estratégias por parte dos professores e outros agentes de ensino envolvidos no processo educacional e a mudança de crenças e concepções sobre o que é o ensino e qual tipo de ensino a gente quer proporcionar para os alunos e por quê, se ele está adequado atualmente ou não para o que a gente deseja formar, né? Para o tipo de aluno que a gente deseja formar. É interessante você trazer esses três aspectos, porque a gente sabe que muitas escolas pelo Brasil, inclusive, também não estão estruturadas, não tem laboratórios de informática sequer, ou não tem uma boa banda larga. Então, realmente não é para usar isso como até uma desculpa, né? Para não tentar fazer diferente. Existem formas de trabalhos diferentes que escolas com pouca tecnologia conseguem desenvolver com os alunos. E algumas dessas já foram pesquisadas, um projeto que eu tive a oportunidade de participar com professores do Brasil inteiro e outros 2 coordenadores, foi um projeto chamado Ensino Híbrido, desenvolvido em parceria da Fundação Lehman com o Instituto Península, que aborda alguns modelos de ensino que inclusive tratam de escolas que possuem pouca tecnologia e de modelos de ensino que essas escolas conseguem aplicar com os alunos, utilizando às vezes o trabalho em grupo frente a um computador, como em alguns casos até que o Adelmo já teve a oportunidade de desenvolver. Tá bom, você falou do ensino híbrido, eu abri já aqui na internet a página e é fácil acessar e encontrar, de repente, orientações aqui na página? Essa página ela contempla um vídeo sobre o que é o ensino híbrido, para quem quiser saber mais, e um curso que é gratuito e que todo mundo pode acessar, se inscrever e realizar esse curso para entender esses modelos que eu comentei de uma maneira bem geral aqui. Tá, jóia. E aproveitar,
falando em projetos, quero trazer agora a atenção para o Adelmo, que desenvolve pelo Instituto Ayrton Senna um projeto de letramento e programas, né, desde 2015. No que constitui esse projeto? Explica para a gente. Bem, o projeto, ele trabalha com o objetivo maior do Instituto, que é promover a educação integral. E por educação integral a gente não está falando de tempo na sala de aula, mas a educação que contempla o desenvolvimento do aluno em todas as suas, em todos os seus potenciais. E o letramento e programação, ele traz um olhar para uma nova realidade, que é o aluno do século XXI, como o Fernando disse, o aluno da geração touch, que está cada vez mais envolvido pela tecnologia e que demanda isso na sala de aula também. Então, a gente tem trazido, por meio da formação de professores da rede pública, a prática da programação de computadores, com o objetivo não só de desenvolver essa habilidade técnica, que pesquisas e países ao redor do mundo têm apontado como uma habilidade do profissional do século XXI, mas a gente tem utilizado essa temática como uma ferramenta de engajamento para o desenvolvimento de competências do século XXI, como criatividade, resolução de problemas, colaboração, entre outras. Então, é utilizar a tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento do aluno. É um exemplo do que a gente estava falando aqui, né? Exato. Agora, vocês estão presentes com esse projeto em São Paulo e Rio Grande do Sul também? São quantas crianças envolvidas já? Isso. A gente começou em caráter de piloto em 2015 e hoje a gente tem parceria com 4 redes municipais, uma em São Paulo, em Itatiba, e outras 3 no Rio Grande do Sul, Sananduva, Amaral e Passo Fundo. E a gente trabalhou em 2016 com cerca de 50 educadores, para que eles impactando cerca de 500 alunos do ensino fundamental 2. Com essa prática da programação, então o professor formado pela nossa equipe e parceiros, ele trabalha com a temática da programação com seus alunos, na temática de desenvolvimento de projetos, jogos, animações, aplicativos, para a resolução de problemas, para a criação de artefatos digitais. Tá bom. Agora, por que ensinar programação para as crianças, né? Qual é o ganho que elas têm? A gente vê um ganho de empoderamento, no sentido do empoderamento. A realidade que a gente tem hoje, quando a gente olha uma criança, muitas vezes ela pega o celular e ela começa a jogar qualquer jogo, ela começa a ficar entretida, mas ela é uma usuária de tecnologia. Por meio da programação, você leva esse cidadão do século XXI para um novo patamar, que é de um criador de tecnologia. Então, eu, aluno, posso criar meus jogos, meus aplicativos. A gente teve um caso muito legal em Itatiba de um aluno que está participando com a gente desde 2015, que por meio das atividades do projeto, ele foi ganhando esse arcabouço de recursos, então ele foi aprendendo a desenvolver jogos, animações, aplicativos, e um dia ele se deparou com um problema real na casa dele, que era o pai dele, que não gostava de usar o Waze, não gostava de usar o GPS padrão e preferia usar aquele catálogo. E o pai dele, entregador, tinha esse problema diário. O aluno, ele propôs, então, criar um aplicativo com interface customizada para os problemas do pai dele. Não é um novo Waze nem nada do tipo, mas ele resolveu o problema do pai dele, resolveu um problema real utilizando tecnologia. Então, a gente vê a programação com essa capacidade de empoderar o aluno para resolver problemas reais e não ficar obsoleto, não ficar sendo passivo no mundo de hoje. Agora, Fernando, isso é um aprendizado inovador? Sim, com certeza. O ensino de programação, ele trabalha algumas habilidades que, inclusive, o PISA cobra quando a prova é elaborada e aplicada, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico, a capacidade de construir, modelar e resolver problemas, e isso é fundamental. Inovar na educação é necessário e o PISA mostra isso. Pelo último resultado que a gente teve agora, ficamos na posição 66 de 70 países que fizeram a prova. E como ele cobra essas habilidades e a escola atual, muitas das escolas não estão dando conta de desenvolver isso baseado no resultado, a finalidade do ensino de programação nas escolas vem a suprir essas características. Em matemática, por exemplo, 70% dos alunos ficaram abaixo do nível 2, e o nível 2 é o nível mínimo para o aluno exercer a cidadania. Então, a gente tem habilidades não sendo atingidas aí com o tipo de ensino oferecido nas escolas atualmente, o que pede uma inovação, como, por exemplo, o ensino de programação. De uma maneira geral, vocês percebem que essas atividades do projeto ajudam o aluno no desempenho geral dele, lá no final do ano, nas outras disciplinas, inclusive? Com certeza, a gente vê diferentes ganhos. A gente vê, por exemplo, o ganho do engajamento do aluno com a escola,
Então a gente tem depoimentos de alunos que falam, depois do programa eu vi a escola de um jeito diferente. Era aquele lugar chato, mas agora eu sinto vontade de vir para a escola. E isso mostra não só o engajamento com a escola em si, mas a gente tem mostrado, e eu acho que aí fica clara a inovação, a relação aluno-professor. Quando a gente trabalha com a programação de computadores na rede pública, você não pode exigir encontrar programador, transformar o professor em programador. A gente ajuda o professor a ser mediador desse processo. Então, mesmo que ele não conheça todo o universo da programação, ele tem capacidade de orientar o aluno no processo de aprendizagem, o aluno protagonista nesse processo, ele consegue aprender. E, para isso, a gente muda a relação professor-aluno. É uma relação mais aberta, onde o professor ele aprende a falar que não sabe, ele não tem medo de aprender junto com o aluno, e isso acaba impactando nas outras disciplinas. O aluno tem mais liberdade para tirar dúvidas, ele se sente mais à vontade dentro da sala de aula. Além disso, muitas pesquisas mostram, e como o Fernando já falou, por exemplo, a questão do raciocínio lógico está bem atrelada com a programação e também está atrelada com a matemática. Então a gente vê ganhos também nas disciplinas chamadas tradicionais e atividades como a programação e algumas outras atividades inovadoras na sala de aula. Bom você falar dessa relação aluno-professor, porque a gente fala que o modelo tradicional já está meio desgastado, mas, na verdade, uma coisa que não pode realmente, que precisa ser incrementado, não pode morrer nunca, é realmente esse relacionamento. Se tem uma coisa que não deve mudar, é isso, é o professor e o aluno ali presentes trocando ideias, né? Com certeza, nada vai substituir o professor. Nenhuma tecnologia vai substituir o professor. O que vai acontecer é a mudança do papel do professor dentro e do aluno dentro da escola e da sala de aula. O professor vai passar a ter um papel de mediador na construção desse conhecimento com os alunos. Ele vai passar a trabalhar o problema com os alunos e ser muito mais um orientador durante esse trabalho do que um expositor e um detentor do conhecimento. E o aluno passa do papel passivo de receptor daquelas informações para um papel ativo, conversando com os colegas em um trabalho em grupo, construindo em conjunto com o professor, procurando o professor para sanar dúvidas quando necessário, e assim construindo aquele conceito, atingindo aquele objetivo específico daquela aula, resolvendo o problema computacional que foi proposto para eles, mas sem ainda perder o vínculo e as trocas, né, existentes numa sala de aula. Tá bom. Eu quero chamar para conversa aqui com a gente no estúdio o Pedro Anunciato, pela internet, claro. Ele é repórter da revista Nova Escola, que na próxima edição trará uma reportagem especial sobre esse tema, o tema da inovação. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Eliane. Tudo bem, tudo certo. É um Como prazer vocês... estar participando. Que bom tê-lo aqui. Como vocês chegaram, né, a tomar a decisão de fazer uma matéria sobre o tema inovação? Bom, Eliane, eu acho que é o tema da hora, né? Todo mundo está falando em mudança na educação, necessidade de mudança. O Fernando citou aí agora há pouco os resultados do PISA no Brasil, que mais uma vez foram insatisfatórios, e vários testes o Brasil tem se mostrado, tem tido um desempenho insatisfatório, e não só no nosso país, mas no mundo tem se falado muito de como mudar a educação, de como não superar, mas como melhorar, avançar nesse modelo nosso de escola, que é um modelo ainda preso àquela educação que surgiu no século XIX e que privilegiava um tipo de formação, né? Um tipo de pessoa mais pronta para trabalhar na indústria, para viver num outro tipo de sociedade. Acho que esse desafio está muito presente, está sendo muito discutido, tanto na academia quanto nas escolas, e então a gente achou que era a hora, de fato, de falar com os professores sobre isso, até porque muitos deles têm uma certa insegurança, né, quando se fala de inovação. Pensam que é muito difícil, ou que é muito caro, né, ou tem até uma certa resistência no sentido de pensar, poxa, nós temos às vezes necessidades tão mais básicas no Brasil, por que ficar pensando em coisas mais sofisticadas? Mas, na verdade, como eles bem explicaram aí, não se trata de sofisticação ou de altos custos, mas se trata principalmente de uma mudança de mentalidade, né, sobre o papel do professor e o papel da escola. E a gente acha que a matéria pode contribuir um pouco a pensar nisso, né, e a tirar um pouco desses medos aí da frente. E eu acredito que vocês tiveram contato com vários casos, né? Traga algum exemplo para a gente agora, Pedro, por favor. Olha, teve um caso no Rio de Janeiro, um caso de ensino híbrido, do professor Eric, né? Ele é professor de História numa escola do Rio de Janeiro.
agora não me recordo assim de cabeça o nome da escola, mas ele teve contato, inclusive, com alguns pesquisadores, inclusive alguns pesquisadores junto à Fundação Lehman também, né, que o ajudaram a implementar um modelo de ensino híbrido em que ele procurava substituir as explicações em história, né? História é uma matéria bastante teórica, né? Os professores geralmente explicam bastante, têm que explicar, mas ele notava que havia um certo desinteresse na sala, né? Ele notava que os alunos já não tinham mais o mesmo desempenho, não alcançavam o desempenho desejado. Então ele resolveu mudar e arriscar, experimentar, né? Experimentar o ensino híbrido. Mas ele tinha, inclusive, algumas dificuldades. Ele tinha poucos notebooks disponíveis e tal, mas ele conseguiu organizar a sala em grupos para que esses grupos usassem os computadores portáteis para analisar e explorar sozinhos vídeos, imagens, textos sobre a matéria de história que estava ali sendo trabalhada, sempre com a ajuda dele, que circulava nos grupos, fazia ali as intervenções necessárias, e depois esses alunos respondiam a um quiz com perguntas simples, para que ele pudesse ali na hora já avaliar o que os alunos tinham conseguido aprender naquele primeiro momento de exploração e discussão. E no momento seguinte, ele fazia atividades mais personalizadas para cada aluno com base nesses resultados, né? Então, os alunos que tinham apresentado mais dificuldade nas respostas recebiam algum reforço no estudo, né? Voltavam a ler os textos, tinham um outro tipo de ajuda. E os alunos que tinham rendido o esperado ganhavam exercícios mais desafiadores para que eles continuassem se desenvolvendo, né? Então é uma experiência numa escola pública do Rio de Janeiro, com poucos equipamentos e que foi super bem sucedida, né? Então é possível, com alguma criatividade e um pouco de apoio, fazer sim, bons projetos de ensino híbrido, envolvendo tecnologia e outras ferramentas. Pedro, eu vou interromper um pouco a nossa conversa para trazer esse caso aqui para o estúdio. É um exemplo de que inovar significa também desafiar, né, Fernando? Com certeza, com certeza. Quando você se propõe a inovar, você sai da sua zona de conforto. Você vai para uma zona em que você não conhece, que você tem uma disposição a conhecer, que você está se arriscando. Então é necessário um mínimo suporte, alguma troca possível entre professor e gestor da escola também. E o caso do professor Eric é um caso bastante importante que retrata isso, e ele fez parte do grupo de experimentações em ensino híbrido que eu havia citado e que você mostrou o site anteriormente. Tá bom. Você percebe, Adelmo, quando o projeto chega às escolas, de uma maneira geral, o interesse ou até uma alegria do professor de estar tendo ali uma oportunidade de inovar, de fazer diferente? Eu acho que a gente percebe sim, Eliane, e é importante sempre salientar que o professor ele é um guerreiro, de certa forma, na escola, porque ele tem uma carga horária injusta, muito pesada muitas vezes, e a gente quer exigir dele a criatividade, a inovação para a resolução de problemas desafiadores. Então, quando a gente chega com uma proposta estruturada, falando a gente quer fazer junto com você, ele percebe que que é uma oportunidade de ele ir mais além, de oferecer algo novo para os alunos. E um ponto que eu acho muito legal da reportagem produzida pela Nova Escola, que o Pedro estava comentando, é essa questão do desafio da infra. O professor Eric, ele tem o desafio da infra, mas ele tem um pouco de infra também. Então, eu diria que a gente está num momento de, apesar de não ter, a gente está longe de universalizar o acesso à tecnologia nas escolas, mas é importante que a gente faça e que a gente dê luz ao que tem sido feito, porque só assim a gente consegue advogar com qualidade pela universalização. Senão a gente fica naquele dilema, já que o que existe não é utilizado. Mas se a gente mostrar que o que existe, que tem gente fazendo com pouco, a gente consegue falar, a gente precisa disso para todo mundo. Bom, a gente está partindo para a reta final do programa, quero voltar com o Pedro e levar isso, Pedro, para você. Durante a produção da reportagem, você percebeu esse interesse dos professores em fazer diferente? Eu acho que sim, Eliane. A gente aqui na Nova Escola tem muita convivência com os professores, né? Eles visitam a nossa redação, conversam muito com a gente, entrevistamos muitos professores e eles, assim como o Eric, como os outros casos da matéria, que são casos do Brasil e do exterior,
sentem a necessidade, né? É uma coisa que vem no dia a dia. Eles olham para os alunos e veem que os alunos têm diferentes necessidades, vêm de diferentes contextos e precisam de coisas novas, né? Que possam ir um pouco além da explicação convencional, que é boa em alguns momentos, mas que não proporciona uma experiência de aprendizagem tão ampla, né? E o que a gente nota é que existe, de fato, né, essa demanda muito por formação, os professores buscam muito formação, lutam muito por recursos nas escolas e querem, de fato, aprender, né, novos métodos e novos caminhos para melhorar a sua prática. Então, eu acho que a resposta é sim, acho que os professores têm muito interesse em inovar, mas às vezes, talvez por um pouquinho de falta de informação, né, por não conhecerem bem o que é inovação e o que tem sido feito, ficam um pouco amedrontados ou preocupados. Mas a vontade dos professores, em geral, é muito grande. Bom, e isso é um ótimo ponto de partida. Pedro, obrigada, tá, pela sua entrevista, obrigada a toda a equipe aí da Nova Escola. Eu que agradeço mais uma vez aí a vocês pelo convite, viu, em nome da Nova Escola. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Fernando, você arrisca deixar aqui a sua opinião sobre como a gente conseguir formar melhor ou dar meios para esse professor, esse educador se qualificar, melhorar? Investimento, né? A gente observa, quando a gente olha para os países que foram os primeiros colocados no resultado do PISA, e a gente observa as características da educação nesses países, a gente vê que o que há em comum é o investimento e a valorização da carreira docente. Valorização não só financeira, mas também com condições para esse professor se formar, tanto na formação inicial quanto na continuada. E várias instituições já perceberam essa necessidade de se inovar na educação e mudar como a educação é feita. E uma delas, na formação inicial, é a Faculdade SESI, que criou cursos de licenciatura em áreas de conhecimento e com residência escolar. E outra é o Colégio Siddhartha, que foi buscar parceria com Stanford para trazer um projeto de formação para os professores dentro da atuação deles dentro da escola. Tá bom. Antes de encerrar, eu gostaria de ainda deixar uma pergunta para o Adelma. A gente tem algumas fotos do projeto do Adelma em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Não sei se a gente consegue exibir agora, durante a sua resposta. O que falta, né, para o Brasil incluir a programação no seu currículo escolar? Que é um desafio nosso, isso já é comum em outros países, né? Exatamente, Eliane. Acho que investimento é a palavra. E investimento não é um investimento qualificado, não é só destinar uma verba, mas sim estudar por que os outros países têm feito isso e como eles têm feito. A realidade dos outros países é diferente da nossa, a gente vê países que eles estão num processo evolutivo, então antes de falar de programação, eles já estavam bem estabelecidos em tecnologia na escola, então é um passo a mais que eles estão dando. Já existia um grupo de profissionais preparados para trabalhar com tecnologia, então eles estão indo para um novo nível. Além disso, a gente tem discutido muito atualmente a questão da Base Nacional Comum, então como que a gente já não pode trazer esses novos temas que são cada vez mais realidade em países que são referência, usando resultados como o do PISA, Finlândia, Austrália, entre outros, e que já tem a programação na sua grade, como que a gente pode se espelhar neles nessa questão da Base Nacional Comum também para esses novos temas, para essas inovações que têm surgido. Mas investimento, é realmente dedicar não só recurso financeiro, mas equipe qualificada para olhar para esse universo e realmente aprender também com o que já está sendo feito aqui, não só o que a gente tem feito com letramento e programação, iniciativas como Fundação Lema e Fundação Telefônica têm feito com o Programa E e várias outras que têm mostrado que na sala de aula, na escola pública brasileira, é possível trabalhar com programação, é possível trabalhar com inovação. Então, é realmente esforço. Tá bom. Muito obrigada. Ficou a dica aqui de que é preciso inovar, não só dentro da sala de aula, mas o país precisa mudar quando pensa em educação. Deixa o site do Instituto Ayrton Senna para quem quiser consultar. O site do Instituto é institutoayrtonsenna.org.br. Lá quem acessar pode encontrar mais informações não só sobre o letramento, mas sobre outros projetos, outras iniciativas que a gente tem e também acessar vídeos e conhecer melhor nossos projetos. Nosso FAQ está lá, quem quiser saber mais é só entrar em contato. Tá ótimo. Obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Futura.
Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, a você de casa também, muito obrigada. E não esqueça que o Conexão Futura vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira na tela do seu canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Até a próxima.